Boa tarde a todos, nossos amigos, amigas de Ideal Espírita. É com alegria que reunimos-nos mais uma vez, dando continuidade ao 9º Encontro Fraterno da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida, em Porto Velho, Rondônia, que está abordando os romances históricos de Emmanuel, sempre aos terceiros sábados dos meses de abril a setembro. Hoje, o terceiro módulo. Nós deixamos o link dos 2 primeiros encontros aqui embaixo, na descrição do vídeo. A alegria é contagiante. Hoje nós vamos relembrar, reestudar, rever a obra 50 anos depois. E os nossos estudos estão sob os cuidados do nosso amigo, trabalhador incansável da Federação Espírita de Rondônia, Jorge Alberto Elaracanto. Boa tarde, meu amigo. Olá, Marcela. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Paulo. E boa tarde para todos os que estão ligados conosco através da internet e os companheiros aí na técnica que estão dando suporte para o nosso evento de hoje. Uma boa tarde para todos nós. E temos como convidado nesta tarde Paulo Itergeli. Paulo é expositor espírita, é facilitador de ESD, de AD, e está dirigente do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Conchal. Então, a gente já sabe, é um trabalhador de todas as áreas, não é mesmo? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Jorge. Quero agradecer demais pelo convite, tanto da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida, da figura sua, Marcela, da Marta, também um abraço para a Marisa, para a Meli, para o Luciano, que está na técnica aí, e agradecer muito ao Jorge por esse convite, ele que é o nosso benfeitor encarnado. Obrigado, Jorge. É isso mesmo, é isso mesmo. Prazer estar aqui. Sejam muito bem-vindos. E vamos lembrar a nossa metodologia. Nós teremos a apresentação dos 2 amigos e, ao final, mais ou menos uns 30 minutos, nós vamos deixar para perguntas sobre o tema exposto. O objetivo dos nossos facilitadores não é apresentar todo o livro nas suas minúcias, isso eles nem iriam conseguir. O nosso objetivo é dar esse esboço do cristianismo primitivo, destacar os pontos mais relevantes que mexem com a nossa história, que mexem com a nossa conduta, que ficou assim, né? No livro ficou essa ideia de nós, como que nós nos comportaríamos, né? Então, o objetivo dos 2 é nos motivar a irmos lá e lermos o livro. Então, para a gente iniciar as reflexões desta tarde, a gente vai convidar o Elahá para fazer a nossa prece inicial. E depois, Elahá, da nossa prece inicial. Fica com a palavra, meu amigo. Então vamos orar. Querido Senhor, nesta tarde de paz que Tu nos ofereces, para que os nossos corações se abram para sentir a graça da presença divina daqueles que nos inspiram em nossos dias, nós queremos te agradecer profundamente pelas joias preciosas que se constituem a literatura espírita nas suas diversas expressões. Obrigado, Senhor, por essas gemas que Tu nos concedeste, para que nós pudéssemos realizar não somente um conhecimento, mas um mergulho profundo dentro do nosso próprio eu. Por isso te rogamos que Tu abençoes o nosso estudo desta tarde e que ele nos sirva não somente aos nossos cérebros, mas que fundamentalmente produza em nós o mergulho inevitável nas profundezas do nosso próprio ser, encontrando reflexões profundas sobre tudo aquilo que teremos a chance de estudar. Protege assim o nosso estudo, Senhor da vida, e nos guarda na Tua infinita paz.
Tudo bem? Vamos começar? Vamos começar. A obra que nós temos para tratar hoje, conforme a Marcela estava comentando, é a obra intitulada 50 anos depois, que o título já nos remete a uma reflexão de que é 50 anos depois, mas depois do quê? Porque essa obra, na verdade, ela tem um fio de ligação com uma outra obra anterior, chamada Há 2000 anos, objeto de reflexões nossas no mês passado. Era o ano de 1940. O mundo enfrentava uma guerra mundial. Por toda parte do planeta, as notícias da morte, da dor, da matança, do desequilíbrio e do ódio entre os homens se espalhava pelos diversos jornais, pela rádio. E é nesse cenário de profundas dores, de profundas angústias, que a humanidade passava, que dos céus desce à terra uma gota de bálsamo, para que nós pudéssemos nos inspirar no amor e não na violência. Porque a obra 50 anos depois é uma obra nascida no meio da guerra, mas apesar de estar nascida no meio da guerra, não há nenhuma fala de violência dentro dela. Nada. É uma obra diferenciada porque ela vem exatamente falar sobre o amor. Ela vem falar sobre uma saga extraordinária de alguns personagens, com destaque para um em particular, que vai se notabilizar na trama como sendo verdadeiramente um anjo descido do céu entre os homens. Esse espírito central da discussão que nós teremos hoje, chamado Célia, não está presente na obra anterior, a obra Há 2000 anos. Embora haja uma intuitiva conexão entre há 2000 anos e 50 anos depois, elas não são obrigatoriamente uma continuidade do mesmo grupo de espíritos. São poucos os espíritos que estão no primeiro livro e que reaparecem nessa cena nova, nessa nova encarnação que acontece num tempo até razoavelmente curto em relação àquele que nós teríamos na discussão do que acontece na primeira obra há 2000 anos. Então, existe um elenco grande de espíritos do primeiro livro, e quando a história dos 50 anos depois acontece, nós não vamos encontrar aquele grupo novamente todo reencarnado. Não é uma reencarnação do grupo. São poucos os elementos que vão estar de um no outro, e essa narrativa, ela não se prende a uma continuidade da história deles, mas destacar uma trama nova para mostrar que a história daqueles que seguem o Cristo não são só de um grupo de espíritos. Existem várias vertentes. Nós vamos pegar, então, no Há 2000 anos, a história de uma outra alma. Não é mais a história do sacrifício de Lívia. Não é mais a grandeza dela. Agora, o personagem central, o amor na forma de gente, será Célia, um espírito singular que vai estar conosco. E nesse sentido, Paulo, quais são os personagens do Há 2000 anos que a gente pode encontrar nessa trama? Na verdade, quando a gente pensa no título da obra, né? Você disse na live passada com o Álvaro sobre o título ter os 3 pontinhos, a reticências. Né? Então, há 2000 anos, depois de 50 anos, nós vamos encontrar apenas 2 personagens linkando as duas obras. O principal deles, vindo de há 2000 anos, é Nestório, que é a reencarnação de Públio Lentulus, que é, na verdade, as encarnações, que são reencarnações do nosso querido Emmanuel, esse benfeitor que nos trouxe essa obra. Além dele, nós vamos ver também Pompílio Crasso, que estava presente há 2000 anos e que novamente se apresenta agora, nos 50 anos depois, como um personagem importante, que é o Elvídio,
o Ovídio Lúcius, pai de Célia. Então é muito interessante nós observarmos, como disse o Elahá, que o personagem central do livro é Célia. E Nestório, que nós vamos ver na narrativa do resumo que o Elahá vai fazer daqui a pouco, ele é um servo da casa de Célia e que cuida da sua educação. Parte dela, ao menos, né? Então, a gente observa claramente que o foco aqui não é a continuidade do há 2000 anos, como muitos pensam, não é? E eu queria também, Jorge, dizer da densidade, não somente desta obra, desses romances do Emmanuel. Quando nós nos debruçamos para estudá-los, nós observamos o quanto que eles nos trazem de ensinamentos morais, dos pontos doutrinários, enfim, é de uma riqueza avassaladora. Como disse a Marcela na abertura, é um convite para que todos leiam. Mas também é importante fazer aqui uma observação e um alerta. Spoilers virão, não é, Jorge? Sim, muitos. Muitos. É verdade. Uma coisa que me chama muita, mas muita atenção sobre essa conexão entre o há 2000 anos e os 50 anos depois é a ausência de um personagem que eu achei que fosse estar contido na nova história. Porque a história do há 2000 anos é uma história que fala muito de ódio entre dois homens, entre Públio Lentulus e André de Gioras. Essas duas entidades, elas possuem uma história no livro anterior muito marcada. São 40 anos de ódio, de violência, de agressões. Meu Deus, um destrói o outro. Mas me surpreendi, porque na introdução da obra diz que os vários personagens do há 2000 anos estariam reencarnados em outras lides, e não necessariamente trançados com a história de Nestório, reencarnação de Públio Lentulus. A grande pergunta que se impõe é: por que motivo um ódio tão violento que destruiu uma existência inteira, desgraçou uma família, por que alguém que produziu tantas dores e que possuiu tantas feridas um com o outro, eles não reencarnam juntos quando se tanto fala dessa conexão das almas que se acumpliciam no ódio nas encarnações vindouras? O que, Paulo, poderia ter promovido o desligar dessa vinculação entre esses dois personagens? Em uma palavra, perdão. Lembremos que há 2000 anos, ao final da obra, Públio Lentulus perdoa, né? André de Gioras, e eles se desligam. E eu vejo não só o ia fazer poder. Um comentário. Fala. Não, o Álvaro disse na live passada que o Públio gostaria de estar mais próximo de Jesus no futuro. E nós observamos que, na condição de Nestório, ele já está realmente mais próximo de Jesus. Desculpa, pode falar, Jorge. Não, é só assim, a reflexão do poder que o perdão tem. Com duas palavras que não são só palavras, são sentimentos, porque ele diz: estás perdoado. E se você ver, ele não fala mais, depois dele estás perdoado, ele não carrega mais essa pessoa dentro dele, ou seja, ele se desvincula, porque às vezes a gente diz, tu está perdoado, aí fica lembrando da pessoa, ele se desvinculou. Então, neste livro, nós não vamos encontrar André de Gioras, porque Públio Lentulus, ao fazer o processo íntimo de mudança, quebrou as algemas do ódio e criou uma nova história distante do seu algoz, de quem ele também foi algoz. Isso é muito bonito. Mas vamos ao livro. Vamos às discussões do nosso livro. A história do nosso livro se passa, evidentemente, 50 anos depois do quê? 50 anos depois da desencarnação de Públio Lentulus, que é apontado no livro há 2000 anos como tendo acontecido no ano 79 da era cristã.
Então, o livro vai retomar a história no ano no ano de 131, quando os personagens são reencontrados, e nós vamos encontrar Nestório já como um homem adulto, acima dos 40 anos, aproximadamente uns 45 anos, e ele está nessa faixa 40, 45, o que nos faz perceber, se a gente for fazer umas continhas, que Públio Lentulus ficou no mundo espiritual aproximadamente 16 anos antes de reencarnar. Então, ele tem essa janela de tempo. Ele desencarna Públio e volta como Nestório 16 anos depois. É um tempo até curto para uma transformação, mas não está fora da média. E, num fenômeno de inversão social, esse companheiro que era senador reencarna escravo. Ele que oprimiu a questão da Palestina reencarna judeu. Então, você vê a lei de causa e efeito acontecendo, e ele não é um escravo por miséria, é escravo por espólio de guerra. Então, ocorre um processo de levante, e Emmanuel, então, Nestório é tomado como escravo, e ele vai ser conduzido como escravo dentro da trama como um todo. E ele é comprado, oferecido de presente para a família de Elvídio Lúcius. Seu antigo companheiro de Senado, Pompílio Crasso, recebe o ex-companheiro senador na condição de ser também um companheiro nessa existência, mas agora Pompílio Crasso como senador, agora como um tribuno, e ele numa condição como escravo. E ele é colocado para ser o instrutor de suas filhas, uma menina maravilhosa chamada Célia, e a sua irmã mais velha chamada Elvídia. Nestório vai ser, então, o instrutor delas, e, na verdade, a trama já fala que ele seria cristão e teria perdido o filho e a esposa. A esposa desencarnou e o filho ele perdeu ainda muito pequeno, que teria sido vendido como escravo. E ele se torna, portanto, o instrutor da família com uma singularidade. Logo no primeiro dia que ele chega na casa, a mãe das meninas, esposa de Elvídio Lúcius, considera que um homem, para ser instrutor de suas filhas, não poderia ser um servo. E, numa atitude de uma nobreza extraordinária, ela liberta Nestório da condição de escravo, fazendo dele um homem livre. A gratidão dele por isso é infinita. Ele, então, se integra na família, na condição de instrutor e amigo de Elvídio, tinha um conhecimento muito grande e passa a auxiliar o companheiro nas atividades profissionais que ele tinha. A história passa-se de maneira muito tranquila dentro desse cenário, que é o cenário no qual você tem Nestório e as meninas e o casal numa harmonia muito grande. Os dois são muito unidos, o casal, Alba Lucínia e Elvídio Lúcius, mas no retorno deles a Roma, saindo da cidade que eles estavam, que era Esmirna, eles vêm para Roma e ali começa a dor do livro. Uma mulher chamada Cláudia Sabina, casada agora com um homem ambicioso chamado Lólio Úrbico. Esta mulher, que era uma plebeia casada com alguém de projeção social, tinha no passado mantido um relacionamento bastante tórrido com Elvídio Lúcio quando ele era jovem. E ela não aceita hoje ele estar casado com uma outra mulher e vai iniciar um plano diabólico para destruir a felicidade da família. Ela vai inserir dentro da casa uma serva, para que essa serva vá conspirando para fazer com que a trama que ela deseja aconteça. Ela se inspira visitando uma bruxa, uma feiticeira, uma mulher que possui dons mediúnicos extraordinários, uma velha chamada Plotina, de um conhecimento espiritual incrível, mas de uma vileza moral terrível. E Plotina, na primeira visita, diz para ela que ela não tente se vingar. E, no meu entendimento, a frase mais bela do livro é dita pelo personagem mais abjeto que o livro possui. Porque na visita de Cláudia a esse local, ela diz: não tente se vingar
da mulher que hoje está com o homem que você ama. Porque talvez você não consiga se vingar. Por que não? Porque ela tem um anjo que a protege. O anjo que ela se referia era Célia, que a essa época estava com uns 18 anos, mais ou menos. Aí ela disse, um anjo, pode ser uma alma ou pode ser um filho. Mas quero lhe dizer, aí vem a frase que para mim foi a mais bonita da obra. Os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal, porque para eles não existem sacrifícios que a terra possa oferecer, porque aqui não existe padecimento para os anjos. Lindo, né? Então, os anjos podem aparar os golpes do mal, porque eles se projetam em sacrifício das pessoas que eles amam. Mesmo assim, Cláudia Sabina faz a sua trama e decide, então, implantar uma criança no leito de Alba Lucínia, quando o marido estava viajando, ele passou um ano fora. E ela arma uma trama para parecer que o próprio marido de Cláudia Sabina teria um relacionamento com Alba Lucínia, quando não era verdade. É verdade que o marido dela era enlouquecido por Alba Lucínia, mas ela nunca cedeu aos caprichos dele. Mas, usando das suas artimanhas, ela implanta um bebê no leito da mãe, para que o pai, quando chegasse, o dono da casa chegasse, encontrasse um bebê ao lado da sua esposa, ainda manchado de sangue, recém-nascido, para que pudesse fazer a imagem de que ela teria tido um relacionamento extraconjugal. E a escrava que foi contratada para fazer isso faz essa crueldade. Quando ela está terminando de ajustar a criança no ambiente da mãe, ocorre que Célia desperta e, vendo aquilo, diz, o que está acontecendo? Se minha criança, me desculpe, o choro do bebê. Minha criança, me desculpe, mas sua mãe, lamentavelmente, acabou de tomar. Minha mãe teve um bebê? Não é possível. E aí ela fica, será que minha mãe cedeu a Lólio? Porque Lólio Úrbico vivia rondando a casa e ela tinha visto declarações de Lólio para a sua própria mãe, e a mãe apavorada ficava calada, os olhos arregalados, mas ela não conseguia saber o sentimento interno da mãe. E aí acontece o ponto de inflexão da obra. É quando o anjo apara o golpe do mal. A filha diz, não permitirei com que minha mãe sofra diante daquilo que meu pai vai fazer com ela. Pegue a criança e coloque no meu quarto. E aí ela tira a criança do quarto da mãe e leva para o quarto dela. Essa escrava chamada Eutéria, ela já tinha recebido um dinheiro de Cláudia Sabina. Aí ela recebe um segundo dinheiro, porque todas as joias de Célia ela entrega, toma, tira a criança e põe no meu. Ela ganha 2 ofertas de dinheiro. Menos a pérola, né? Menos uma pérola. A pérola ela não dá, ela dá tudo, mas uma pérola que o pai havia dado de presente, ela preserva. Depois que isso acontece, o pai chega, e aí, ouvindo aquele barulho, criança, confusão, surpreende a cena da criança com a filha, e aí ela diz, meu pai, me perdoe, mas a criança é minha. E a mãe, sem entender o que está acontecendo, minha filha, o que é isso? Você está grávida? Como? Quem fez isso? Aí ela diz, Lólio Úrbico, foi ele que abusou de mim. Aí, nossa, que loucura, o pai fica enlouquecido com aquilo. E a vontade dele é matar a própria filha, mas a mãe intercede por ela e não deixa que a filha seja morta, e ele então expulsa a menina de casa. Nesse momento, a história se transforma completamente, porque Célia vai ser expulsa do seu lar. Ela vai ser expulsa e ele sai com o sogro, Euvídio Lúcio, sai com o sogro para assassinar Lólio Úrbico. Mas Cláudia Sabina, perversamente, já havia envenenado o próprio marido com a poção que havia recebido de Plotina, fazendo com que não se conseguisse concretizar o assassinato de Lólio Úrbico. Célia, portanto, fica sozinha e, nessa hora, inicia-se uma nova saga. Mas há uma perna dessa história que também aconteceu antes de tudo isso. Célia teve um relacionamento extremamente doce com um menino chamado Ciro, que também tinha sido escravo de seus pais. Ele também havia sido escravo e, numa trama que aconteceu,
o pai sentiu que ele estava se aproximando dela com intenções indevidas, e ele então decide chicotear o rapaz, e depois ele o expulsa da fazenda quando Alba Lucinha intercede por ele, considerando que ele ia matar os escravos se continuasse sussurrando. O rapaz perde o contato, e depois, no encontro que vai acontecer nas catacumbas, tudo isso antes desse momento da saída da filha da casa, ela reencontra Ciro, que era esse rapaz, nas catacumbas, numa das visitas que ela vai fazer. É quando ela descobre que Nestório é cristão e descobre que Ciro, o amor da sua vida, que reaparece nas catacumbas, é o filho perdido de Nestório. Os dois foram escravos na casa do mesmo homem, os dois foram tornados homens libertos, porque todos dois entraram como escravos e se tornaram libertos na casa deles. Mas como Cláudia Sabina queria se vingar de Alba Lucinha, achando que, em vez de Célia, quem tinha ido para as catacumbas era sua mãe, manda prender todos os que estavam ali. E nesse processo de prisão, ocorre que Nestório e Ciro são levados presos, e no capítulo 7º, que é o último capítulo da primeira parte do livro, eles são sacrificados, e, portanto, saem da trama. Ciro desencarna, flechado no circo, junto com Nestório. O interessante é que na hora que ele está sendo sacrificado no circo, ele, no estertor ali daquele momento final, ele se enxerga na tribuna de honra, ele se enxerga como se ele estivesse ali vendo cristãos sendo martirizados, e aí há uma confusão do ontem com o hoje, o véu do passado rasga e ele se sente lá com roupas de senadores, porque ele havia sido, na verdade, Públio Lentulus, que assistira o massacre dos cristãos. A saída de Célia da sua casa. Eu acho que talvez, Paulo, a gente precise passar para os tópicos e a gente vai costurando por dentro as histórias dos trechos da obra, para a gente não demorar muito no resumo e acabar comprometendo os estudos que a gente tem para fazer. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre essa questão de Célia e de Ciro. O que você teria para conversar conosco sobre esse momento de Célia e Ciro? É muito bonita essa questão, porque, como você disse, Célia havia tido um relacionamento com Ciro, mas apenas um amor não carnal, não é? Platônico. Um amor platônico, e sugerem para o vídeo que a coisa tinha passado desse limite, digamos assim. E aí ele queria matar Ciro, e, como você bem disse, Alba Lucinha intercede e ele é liberto. Quando Nestório vem para a casa deles e começa a educar as filhas de Ovídio, há um momento em que Célia vai até as catacumbas, ela que já era cristã, né? E aí, no aprisionamento de Nestório e Ciro, ela visita Ciro e descobre que o Nestório é pai dele. Esse é um ponto, para mim, belíssimo, que nós temos que refletir sobre isso, né? O quanto que esse envolvimento de Célia com Ciro e com Nestório, né, nessa trama, a beleza que isso produz. Não é? Quanto a essa questão do amor deles, é mais um ponto aqui de almas gêmeas, não é, Jorge? Como em Há 2000 anos, quando Públio Lentulus e Lívia, aqui nós temos a presença também de um amor de almas gêmeas, naquele sentido de almas que se elegem para uma evolução. Não é? Mas existe uma coisa interessante, é que numa primeira leitura que a gente faz da obra, a gente tem a sensação de que os dois são espíritos extremamente evoluídos, que se amam e que são seres já de uma condição espiritual imensa. Mas à medida que a trama vai acontecer, a gente vai descobrir que, na verdade, Célia é uma alma extremamente extraordinária
que está resgatando Ciro, porque Ciro, em que pese as demonstrações de cristianismo, de devoção, de tudo que ele tem, ele ainda é um espírito que traz graves conflitos do passado, e traz muitas feridas, porque ele teria tido encarnações anteriores, como um déspota violento, promoveu assassinatos e tal, e está num fenômeno de transformação do seu eu. Então, seus fenômenos de sacrifício, sua entrega ao cristianismo, não tem a mesma grandeza das relações que Célia possui. Ele é uma alma resgatada por ela. Ela é como se fosse o anjo divino que desceu para buscar Ciro, e ele corresponde a isso, no sentido de que ele é uma alma que se devota. Porque isso é muito comum a gente dizer assim, eu tenho uma alma superior que vai buscar uma que ficou para trás. Só sofrimento, porque faz o investimento, só vai sofrer. É como Lívia, que desce para buscar Públio Lentulus e sofre o diabo na mão dele. É o que vai acontecer na obra Renúncia, que ela vem para resgatar, Alcione vem para resgatar o companheiro e ele não corresponde a esse investimento. No caso de Célia, é um caso bem sucedido, de um espírito extraordinário que faz o investimento de buscar alguém que corresponde à proposta, à chance que lhe foi dada. Então, aí você vê uma diferença, que almas que são difíceis podem, sim, aproveitar as oportunidades que lhes são dadas e fazerem progressos significativos se realmente se predispuserem a aproveitar as janelas que a vida nos oferece para que a gente consiga mudar. E legal a gente observar também, da mesma forma que você disse, né? Lívia vem e auxilia Públio Lentulus, Célia auxilia Ciro, né? Sempre as mulheres, né, Jorge? Sempre as mulheres fazendo esse trabalho. Nessa época aí, né? Depois muda, né? Mas aí, quando o Ciro desencarna juntamente com o pai no circo, na presença dos pais de Lívia, na frente da história, quando Lívia acolhe a criança que havia sido plantada... Célia, desculpa. Eu estou misturando os personagens. Quando Célia acolhe a criança que a Téria havia plantado junto à sua mãe, né? Trazendo para ela aquilo, quem é que está reencarnado ali? Exatamente Ciro. E aí, mais uma vez, você disse do intervalo de tempo que curto, né? O Emmanuel havia passado entre Públio Lentulus e Nestório. Aqui nós vamos observar um espaço ainda menor de tempo de Ciro desencarnando e reencarnando como esse filho que não recebe nome na obra, não é? Não. E nós vamos ver que ele vai reencarnar também mais rapidamente ainda à frente. E existe uma coisa interessante sobre essa criança que Célia recebe. É que essa criança que Célia traz para si, ela não sabe que é Ciro. Quando ela decide tomar o bebê para ficar com ele, ela não sabe que ele seria Ciro. Quando, mais na frente, ele desencarna, é que o seu avô vai dizer para ela quem era ele. Vai dizer para ela quem era ele. E, nessa hora de dizer, ela diz, por que você não me contou antes que era ele? Para que essa informação não interferisse na sua decisão. Porque, é claro, se ele dissesse antes, olha, essa criança que vai chegar aí é Ciro, então eu vou ficar com ele. Então, isso interfere no meu livre-arbítrio. Eu tenho que fazer movido por mim e não pelas revelações espirituais. Então, ela toma uma decisão sem saber quem era o espírito reencarnado no bebê que ela tira do leito da mãe para colocar no seu próprio leito. Nessa circunstância, a gente vai ver a grandeza dela nesse momento. Mas eu queria que você comentasse sobre o avô dela. Exatamente. Quinéio Lúcius, o avô que, quando eles chegam a Roma, a família chega a Roma, Célia já vinha com os pensamentos, os ensinos cristãos, ela já era cristã. E o avô, então, tenta convencê-la a deixar aquelas ideias a pedido do pai de Célia, de Ovídio. E ele, ao começar a relatar e querer modificar os seus pensamentos, na verdade, o que acontece é o contrário. Ela é que o torna cristão,
com as suas colocações, quando ela lhe conta do seu amor por Ciro e daquilo que Ciro lhe havia ensinado sobre o cristianismo. E então, o seu avô, Quinéio Lúcio, é que se torna cristão. Ele que já era cristão de antemão, né, Jorge, como você dizia? Ele já tinha todo o perfil, ele tinha toda a conduta de cristão vivendo dentro do paganismo. Então, ele só faz uma mudança na ótica da religião, porque na ótica da conduta, Quinéio Lúcio já era, na verdade, um personagem bem marcante, no sentido de uma vivência muito correta, tinha uma vida muito digna. E ele desencarna um pouco antes de acontecer essa alteração na trama, quando Célia assume a criança no lugar da mãe. E no momento em que o Jorge contava que o pai ameaça matar a filha com um punhal, e Alba Lucínia intercede, pedindo para que ele não o faça, também já o avô ali, desencarnado, o inspira para que ele não cometesse aquele ato. E a partir daí, ele vai acompanhar Célia em toda a segunda parte da obra, né? Sim, sendo seu anjo tutelar. É uma coisa muito interessante esse processo no qual ele se transforma em cristão. A obra diz que ele conversa com ela na tentativa de demovê-la, ela faz o contrário, aí ela diz, eu vou dormir. Ela vai dormir e ele passa a noite em claro. Quando chega de manhã, o sol já estava nascendo, a filha que tinha colocado Célia para dormir à noite, sai do quarto e encontra o pai ainda na janela, olhando para fora, que passou a noite refletindo. E ela diz, pai, o senhor ainda está aqui? O sol já está nascendo. Por favor, vá descansar, o senhor não pode ficar a noite inteira assim acordado. É quando ele sai das reflexões que ele estava, aí diz Emmanuel, ele se levanta e vai deitar com nítidas demonstrações de que os olhos estavam inchados de tanto chorar. Ele havia encontrado na mensagem cristã o encaixe daquilo que faltava para justificar as verdades que ele já vivia, mas que faltava um suporte religioso para alicerçar ainda mais as suas convicções de conduta. A partir dali, Quinéio Lúcio vai ser realmente um grande personagem em termos de auxílio a Célia até a sua desencarnação. E depois que desencarna, vai continuar o trabalho de socorro a ela nesse sentido. E nesse aspecto dessas conversões, né, Jorge, do paganismo ou aos vários deuses romanos, lá que a obra se passa predominantemente em Roma, para o cristianismo, nós observamos na obra um movimento muito forte, né, de conversões para o cristianismo, que ganha adeptos cada vez mais, especialmente dentre os romanos, né? Tanto que Adriano passa a ser um perseguidor cruel até dos cristãos a partir de um dado momento, não é? É uma coisa bem interessante, porque no livro 50 anos depois, é muito raro você encontrar um romano se interessando pela mensagem cristã. Mas nessa obra, você já vai encontrar muitos personagens. De vez em quando aparece um que entra em contato. No há 2000 anos não, né? Nesse sim, é isso, né? Você falou invertido. No há 2000 anos era raro, né? Era raro, mas agora, nos 50 anos depois, é frequente. Você está lendo, aí tem um personagem romano que já está se aproximando da mensagem cristã. Falando disso, vamos conversar um pouco sobre Cláudia Sabina e as suas tramas. Quem é esta mulher, meu Deus? O que move essa criatura? Quais são as características que ela possui? Tem um ponto de Cláudia que envolve o Quinéio Lúcio, e desse relacionamento que você contou que ela teve com o Elvídio na juventude, desse relacionamento, não necessariamente dele, mas após ele, ou no transcorrer dele, ela engravida. E grávida, ela deposita a criança às portas de Quinéio Lúcio, tentando envolver Elvídio, que era o seu grande amor.
Então, nós vamos observar na história de Cláudia Sabina na obra, predominantemente a mentira, a calúnia, o interesse em enganar, muito presente na sua trajetória. Que ela entra na obra, né, fazendo uma linha do tempo, com uma mentira para com a criança, que ela deposita ali, e a gente vai ver que ela, por toda a trama, ela vai trabalhando sempre com a mentira. Até no momento da morte, que eu não vou antecipar, senão a gente vai trazer a sequência narrativa, mas nesse processo de vingança que ela faz com a Téria, que é a serva que ela insere na casa dos Lúcios, né, é pura mentira. Né? Ela cria uma situação absurda para incriminar a Alba Lucínia com o único propósito de tomar o seu marido. Não é? Vou fazer uma defesa da Cláudia Sabina. Vou fazer uma defesa dela aqui. Tudo que ela faz é porque é assim que ela entende que tem que ser o amor. Você vê como a gente se atrapalha quando a gente coloca a paixão acima do amor. Ela construiu um relacionamento com Elvídio, e a partir desse relacionamento, ela constrói toda a trajetória de vida dela. Então, em função de uma paixão descontrolada que ela tem, ela destrói a vida dela, destrói o casamento dela, destrói a vida dos outros, ela mata pessoas, ela faz tudo que você possa imaginar, ela faz. Exatamente movida por um sentimento que na cabeça dela é um sentimento positivo, que na visão dela, amor, mas não passa de ser uma paixão enlouquecedora. Por isso que o Alberto Almeida, quando traduz o que é paixão, ele diz que é pá e chão. Então é pá e chão. Você bateu, cai. Então, o perigo de você se envolver dessa forma. Às vezes, a gente não se dá conta que um relacionamento mal resolvido na adolescência, na juventude, pode ser um elemento para interferir por uma existência inteira, se a gente não tiver cuidado. E às vezes a gente é tão inconsequente, nós somos tão jovens, a gente acha que aquilo não vai ter graves consequências mais tarde. Aquilo é uma coisa de jovens, mas alguém com quem você se relaciona pode carregar dores muito profundas e fazer com que aquele sentimento atravesse décadas. A história de Cláudia Sabina é exatamente a história de alguém corroído pela paixão, que não conseguiu se equilibrar. E para o vídeo também isso vale, né? Porque ele também tem toda a sua trajetória afetada por isso. Então, de fato, muito complexo essa questão. O Jorge, eu acho que você poderia seguir agora com a segunda parte, contando a trama de Célia, a saga de Célia. O que você acha? Para depois a gente poder emendar os comentários. Então, a gente vai começar a trazer... Pode ser, mas eu queria comentar ainda uma coisa. A diferença entre Cláudia Sabina e Elvídio Lúcius. Os dois, na juventude, se encontram e vivem um relacionamento tórrido. Mas, depois de um tempo, ele se desloca, constitui uma família e vive de maneira muito honrada a relação dele com sua esposa. É digna a maneira como ele se manifesta. É muito interessante, muito bela a forma como ele se relaciona com a sua esposa. Mas Cláudia Sabina não se levantou. Então, você vê que eles estavam, quando jovens, num patamar semelhante, mas ele se desloca e ela fica para trás. Então, você vai acompanhando na narrativa o progresso que ele vai fazendo de transformação, ao mesmo tempo em que ela não consegue, ela fica patinando espiritualmente e se atrapalhando nesse sentido, justificando tudo aquilo que aconteceu. E essa trama, para a gente poder passar para a parte 2 da nossa conversa, essa trama que ela faz no sentido de provocar a desgraça no lar de Elvídio Lúcius. Diga. Um comentário rapidinho nesse sentido que você disse, do quanto que Elvídio conduz bem o seu casamento. A gente observa, isso como um exemplo, o ensino da obra também, o quanto que
Alba resiste a todo o investimento de Lólio Úrbico, marido de Cláudia, e Ovídio também não se entrega e não dá espaço para que Cláudia, apesar de todas as suas insinuações para com ele, não somente na questão de relacionamento, mas também quando ela tenta plantar pensamento, desconfiança com relação... Porque Lólio Úrbico, quando Cláudia e Ovídio estão no Tibur, que eles se passam um período realizando obras para Adriano, fora de Roma, constantemente, Lólio Úrbico estava presente na casa de Alba. E ele tenta de todo jeito. Pode falar. É um casal de lá e um casal de cá. E um casal querendo tentar desmontar o outro, mas o outro casal se mantém firme. Antes de passar para a parte da saga de Célia, eu preciso fazer um comentário que eu considero muito significativo desse momento, dessa hora em que a criança é descoberta e o pai, então, toma a atitude de expulsar a filha de casa. O que eu quero comentar, para a gente poder passar para a segunda parte, é exatamente como que uma decisão, um segundo, uma frase pode destruir uma vida inteira. Porque se Ovídio Lúcius tivesse um pouquinho mais de temperança, e dissesse, não, pera, calma, não, minha filha, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. Ele não reflete, ele age de maneira totalmente impulsiva. Ele não senta para dizer, vamos tentar resolver isso em família. O que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo? Não, ele se toma de cólera e, sem pensar, expulsa o anjo que ele tanto amava. Ele amava demais Célia. Acabara de trazer de uma viagem uma pérola linda como presente para ela. Foi o único objeto que ela não entregou para a Téria quando ela fez a transferência do bebê. Então, você vai ver como que a gente, às vezes, faz isso. Como que nós podemos mudar as nossas vidas com uma decisão impulsiva. Você tem um casamento, você diz, chega! E você depois... É como um vidro que você bate e quebra. O espelho, depois de quebrado, para consertar, mesmo colado, a imagem não fica igual. Então, você toma uma atitude impulsiva, você pode destruir uma relação com o filho, uma relação com a esposa, com o esposo, com mãe, com o pai. Um movimento infeliz pode gerar em você profundas dores por décadas para frente. Então, a lição que fica aqui desse primeiro momento da obra, da primeira parte dela, é para a gente cuidar da nossa impulsividade. Não deixar com que ela tome a liderança das nossas decisões, porque toda decisão tomada a golpe de machado, nós voltaremos a ela. E tem um ponto, Jorge, bem no comecinho da segunda parte, que você vai trazer para a gente agora. Aliás, fazendo um parênteses, essa questão de quebrar e colar me lembrou uma música do Guilherme Arantes, que diz que para que ficar juntando os pedacinhos no amor que se acabou, nada vai colar, né? Mas, voltando na questão, quando Célia sai de sua casa, ela sai sem eira nem beira, como diríamos no popular, e ela vai para um local chamado Ponte Fabrícios. E ali ela se sente sozinha, entre aspas, ela e a criança. Mas daí ela se lembra de Jesus. Então ela diz que lá está ela, o bebê e Jesus. E essa Ponte Fabrícios vai ter uma colocação importante lá na frente sobre Atéria, não é? Falando de Atéria, conectando a primeira com a segunda parte, quando ela toma a criança nos braços e nessa hora a Atéria pergunta para ela, mas minha criança, o que será de ti se teu pai te expulsar de casa? Com quem ficarás? Porque o avô já havia desencarnado. Quinéios Lúcius, que poderia ser um grande amparo para ela, já não estava mais encarnado. Então a Atéria diz,
E veja o conflito de Atéria. Ela, ao mesmo tempo que faz a maldade com a mãe, não suporta ver a filha abraçando o martírio da mãe para que ela não sofresse. Então ela diz: minha criança, com quem tu ficarás se teu pai te expulsar? E ela diz: eu vou ficar com Jesus. E é o que ela faz. Ela pega a criança e ela sai pela rua, pegando esse caminho aí na direção dessa ponte, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma possibilidade de saber nem para onde ela vai. Ela não tem uma outra casa, ela não tem nada. Ela começa a andar e vai passando por várias situações que a obra vai detalhando, de pessoas que vão prestando apoio a ela. As lavadeiras que lhe dão um pouco de leite de jumenta para que dê para a criança, e ela se abriga um pouco. Ela anda mais um pedaço, aí ela encontra uma outra personagem que oferece para ela moradia. Ela fica durante 15 dias na casa desse casal que é cristão, mas que tem um filho complicadinho, que já fica interessado em Célia. E depois de 15 dias, ela pensando na irmã que mora distante, ela diz: eu vou seguir na direção para ver se eu consigo chegar na casa da minha irmã. Algum lugar, eu tenho que ir para algum canto onde eu possa me abrigar. E o rapaz oferece carona para ela, mas no meio da carona ele a assedia. Ela mais uma vez foge no meio da madrugada com a criança no colo, procurando amparo. E ela não consegue, e acontece uma cena bastante dolorosa. Ela está se agasalhando numa pedra cavada para tentar se agasalhar da fome, do frio, de tudo, da situação de penúria que ela está, e ela ouve cavalos passando. Era seu cunhado, sua irmã já havia casado. Seu cunhado passa na estrada e a vê. E quando ela vê, ela diz: meu Deus, é a chance. E diz: Caio, me ajude. Sou eu, Célia. E ele diz: Célia? Quem conheço? Porque havia uma ordem na família de que ela tinha morrido e que não se deveria prestar socorro. Aí diz: minha esposa teve uma irmã que morreu faz 8 dias. Estou vindo do sepultamento dela. Os 2 servos que estão com ele ficam assustados porque eles sabem que aquela é a cunhada e ficam olhando para eles, pensando: o que é? Essa estrada é cheia de loucas. Você é mais uma louca. Mas eu vou fazer o seguinte. Aí pega um pouco de dinheiro e diz: toma essa bolsa de dinheiro, sua louca. Quer dizer, é a maneira que ele usa para tentar ajudá-la sem prestar apoio, jogando dinheiro para ela. E ela diz: não preciso do seu dinheiro. A proteção de Jesus vale mais do que 1 milhão de sestércios. Pode guardar o seu dinheiro para você. E ele vai embora. Depois que ele vai embora, ela sofre, porque ela diz: eu não devia ter feito isso, eu devia ter aceitado o dinheiro. E aí ela entra numa crise, porque desde que ela sai da casa dos pais, ela vem vivendo muita angústia, medo, sozinha, não sabe o que vai acontecer. Ela está num processo de solidão, de incerteza, de insegurança muito grande com aquela criança. E aí ocorre uma cena no livro que vai mudar a história. Ela tem uma visão do avô, em que o avô aparece para ela e diz para ela, é quando ele vai conversar com ela e dizer que ele vai protegê-la. Não se preocupe, eu vou proteger você. A partir de agora, você não precisa ficar preocupada, porque eu vou estar cuidando de você, minha filha. Você vai ter muitas renúncias, mas eu vou estar com você. E essa visão é uma chave de mudança na história, porque quando ela vê o avô, ela diz: a partir de hoje, meu avô, eu não terei mais medo de nada. Eu não terei mais medo, porque eu sei que o Senhor estará comigo. E aí ela vai seguir por uma saga de diversas circunstâncias. Ela vai chegar na casa de um homem que já havia pertencido a uma comunidade monástica cristã, mas que havia saído dessa comunidade para vir buscar a filha e levá-la para interná-la nessa mesma comunidade cristã.
E ela vai, então, se aproximar da casa dele intuitivamente, ela não sabe por quê, mas ela escolhe aquela casa e se aproxima. Ele é um romano, coloca ela para dentro e vai acolhê-la na condição como se ela fosse filha. E nessa circunstância, ele vai então contar para ela que ele pertencia a uma comunidade, saiu para buscar a filha. Ele ia transformar a filha em hábitos masculinos para levar a filha para ficar com ele dentro dessa comunidade cristã isolada. Mas quando ele volta para buscar a filha, ele descobre que a filha havia desencarnado de peste. Então ele perdeu a oportunidade, estava se organizando para ver como é que ele ia fazer para voltar para a comunidade, sem a filha, para se internar de novo, até porque ele estava muito velho e doente, estava esperando, sabia que a desencarnação dele não tardaria. É quando ela, então, ela disse: o senhor não me tem como filha? Então eu posso ir como senhor. Ela propõe ir no lugar da filha, passando-se por um homem, para que os dois consigam ir, os dois juntos, ingressarem nessa mesma comunidade que ele tinha. Assim é feito. Eles se programam, ela passa a usar roupas masculinas e vive naquela redondeza ali como um rapaz que não tinha barba, um rapaz imberbe, mas que convivia com o pai. Só que ele rapidamente adoece, desencarna, e ela, herdando tudo que o pai, entre aspas, possuía, ela então agora se veste da condição de homem e segue com o dinheiro que ele deixou para ela para Alexandria, onde ficava o mosteiro. Lá chegando, depois de várias peripécias, ela vai se defrontar com uma comunidade cristã extremamente rigorosa. O líder da comunidade cristã já possuía vários indícios de desvios doutrinários. Já haviam várias imagens, cruzes espalhadas pelo ambiente, uma disciplina extremamente rigorosa e, mais um detalhe, a comunidade fechada. Não permitia, de hipótese alguma, que as pessoas de fora atravessassem os portões. Eles viviam isolados porque o mundo era mau, então eles tinham que viver isolados para não se contaminarem com o mal do mundo. Pai Epifânio, né? Conduzia. Ele se intitulava Pai Epifânio. E Pai Epifânio, então, comandante, dirigente dessa instituição, é muito rígido, muito duro, inclusive com ela, que lá, em vez de ser chamada de Célia, assume o nome masculino de Irmão Marinho. A partir de agora, nós não vamos mais chamá-la de Célia, mas sim Irmão Marinho. Irmão Marinho, então, se notabiliza na comunidade por ser muito bondoso, mas na dinâmica dessa relação dele de bondade com as pessoas que estão ali, ele incomoda demais o Pai Epifânio, que acha que ele está querendo tirar, de certa maneira, o prestígio que ele tem. Porque eles fazem uns estudos do Evangelho e o Irmão Marinho faz uns comentários que não deveria fazer. Aí o Pai Epifânio fica muito chateado com isso. Resultado, numa dada manhã que o Irmão Marinho faz um comentário indevido sobre essa questão, o que acontece com ela? O Pai Epifânio se sente incomodado com a presença dela. E diz: a partir de hoje você não vai mais participar do nosso culto do Evangelho. Você vai buscar comida lá longe, porque é a maneira que a gente tem de tirar você do estudo. Você fica atrapalhando, tu vai procurar. Então ele tinha que buscar comida para o mosteiro numa venda que ficava a 3 léguas de distância. Então saía para ir buscar comida e voltar. Então, como era longe, tinha que pousar lá. Tinha que pousar lá. Tinha que pousar. Então ele vai, era longe, tinha que esperar preparar, pousa e depois no dia seguinte volta. E nessa história de o Irmão Marinho vai lá, pousa e volta, a filha do dono da venda se interessou pelo Irmão Marinho e começou a dar em cima dele. Mas o Irmão Marinho... Brunehilda. A Brunehilda. Brunehilda começa a se incomodar e a querer se aproximar do Irmão Marinho. E ele tentando se escapar dela como ele podia, mas ela não desistia dele. Quando percebeu que não ia dar certo,
ela se envolve com um outro homem, com um soldado romano que passava por ali. E acaba acontecendo que um detalhe. No tempo que ela está lá, cuidando do pai naquela casa, a criança falece. O menino desencarna. Então, ela perde o pai adotivo, o marinho velho, e perde a criança. Quer dizer, a criança que justificou toda a trama desencarnou. Quer dizer, ela fez um esforço danado e o menino nem ficou. Você vê, né? Quer dizer, ele foi apenas um instrumento para que a trama acontecesse. Quando ela chega no mosteiro, ela já chega sozinha, sem a criança, que já tinha desencarnado. Aí a Brunehilda engravida do soldado romano. E para poder sair da condição de culpa, o que faz ela? Joga para o irmão Marinho a responsabilidade daquela criança, dizendo que foi o irmão Marinho que havia engravidado. E aí, Paulo? E aí, quando o pai vai com a Brunehilda até o mosteiro e tirando satisfação com o pai Epifânio, porque, afinal de contas, o irmão Marinho visitava a sua pensão e acabou engravidando a tua filha, pai Epifânio chama o irmão Marinho, Célia, e que dá uma advertência e tudo mais, chama a atenção dela, e ela, sem dizer qualquer palavra contraditória, ela aceita a situação. Ela reconhece, entre aspas, que era pai, sendo mulher do filho de Brunehilda, não é? E aí, pai Epifânio a expulsa do mosteiro. Mas ela tinha angariado muitos amigos ali, uma admiração profunda dos demais religiosos que conviviam naquela comunidade de Alexandria, naquele monastério, e eles imploram, assim como ela pede, também os demais imploram para que ela permanecesse próximo ao monastério. E então, Célia pede para que pudesse morar numa casebre que havia na parte externa do monastério, em um horto, e pudesse ficar ali, abandonado, cuidando daquela criança. E aí, pai Epifânio, meio a contragosto, a pedido dos demais, ele bota meio que em votação, e todo mundo unanimemente pede para que ele deixe ela ficar ali. Ela, mas na verdade, na figura de um homem, né? Que ela é o irmão Marinho, permanece vivendo naquele horto. E ali ela fica por 10 anos. E acontece muita coisa, né, Jorge? Sim, acontece muita coisa. Nesses 10 anos que ela está lá, abandonada nessa circunstância de cuidar desse horto abandonado, começa a acontecer uma coisa muito curiosa. A primeira coisa que acontece é que ela se submete a essa condição cuidando da criança, que vai ficar de novo com ela. Essa criança que vem por Brunehilda é de novo o mesmo Ciro. O Ciro que era o amor da vida dela, que desencarna com a flechada no circo, volta como o bebê que foi plantado do lado da mãe. Ela cuida e a criança desencarna. Tempos depois, a Brunehilda lá, a filha do vendeiro, engravida, joga a criança no colo dela. Quem era a criança? O mesmo Ciro. Que, segundo o Ciro mesmo vai conversar com ela depois, isso acontecia porque ele precisava dessas experiências. O próprio Quinéios Lúcius, o avô também, que sempre aparecia para ela, minha filha disse, é assim mesmo. E tem muitas culpas e as encarnações curtas são exatamente para esse processo de expurgo dele. Mas ele se sacrificou no circo, se sacrificou, mas não por amor. Ele ainda é uma alma que se sacrifica por a necessidade dele se transformar. E aí, quando ela vai para esse horto, nesse local abandonado, sem ninguém, ela começa a cuidar da criança e fazer ali o começo do trabalho. Um dia passa uma mulher com uma criança doente e ela tem a oportunidade de acolher essa mulher que estava com a criança doente. Aí ela ora pela criança, pede que a criança melhore e a criança melhora. Depois que a criança melhora, a mãe diz, nossa, foi você que curou meu filho. E essa notícia se espalha. E lentamente as pessoas começam a visitar o local, o casebre humilde que ela vive, na expectativa de encontrar ali uma bênção
para a sua saúde física. E de saúde física, ela vai, na verdade, trabalhando a pregação do Evangelho. Ela fazia pregações para aquela população que estava do lado de fora do mosteiro. O mosteiro trancado não podia ajudar essas pessoas, mas ela sozinha juntava as pessoas e fazia com que elas ouvissem o Evangelho. Ela tinha umas falas do Evangelho no final da tarde, ao entardecer, Paulo. Ao entardecer. Ao entardecer. E ela criou uma escola, né? Mais tarde, 5 anos depois, ela cria uma escola. Ela vai criar uma escola nesse mesmo lugar e ela começa a trabalhar ali fazendo um horto muito produtivo. Então, ela começa a fazer produção de várias coisas ali que ela fazia, e ela cria ovelha, cria cabra, cria tudo, com um detalhe: não matava. Tirava o leite, tirava tudo. A maneira como eles tratavam a terra era com muito amor, sem nenhuma agressividade. E, com o tempo, as pessoas do entorno iam voluntariamente lá dizer: irmão Marinho, eu queria ajudar. E aí as pessoas trabalhavam de graça, em função do que ela produzia de bem para a comunidade. Os que tinham uma hora de folga iam lá, carpiam uma coisa, limpava outra, e as crianças da própria escola que ela havia fundado, porque lembrem, irmão Marinho, que é Célia, foi aluna de Nestório, então ela sabia ler, sabia escrever, ela não era uma mulher inculta. Então ela passou essa informação para as crianças dali do entorno, fazendo todo um trabalho lindo de ensinar todo mundo. Então, depois de 10 anos, aquilo estava totalmente transformado. Ela estava plenamente harmonizada com aquele lugar. Feliz, 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 cuidando daquilo. E, mais uma vez, a criança, o filho de Brunehilda, também tinha desencarnado. Nesses 10 anos ele também desencarna, mas ela prospera no sentido de criar um espaço maravilhoso que para a comunidade era o horto do irmão Marinho, mas que para nós é o horto de Célia. Tem um detalhe interessante nessa questão das crianças e da criação que ela cria lá, de cabras, de ovelhas e tudo mais, que os bodes começam a atacar as ovelhas com agressividade, e as próprias crianças sugerem para que eles passem a conviver juntos. Aí ela aceita a sugestão, ele, irmão Marinho, aceita a sugestão, as crianças criam um redil e colocam juntas ovelhas, cabras, bodes, e passam a crescer juntos, e aí a agressividade termina, não é? E um detalhe qual a lição? O amor. Né? Tem um detalhe de bondade também de Célia, na tua narrativa, quando ela vai até buscar a casa da irmã e de Caio Fabrício, um pouco antes de acontecer o encontro dela com o cunhado, e que o cunhado não a reconhece, né? Diz que não a conhece, ela pega carona com outro charreteiro e uma carroça com o Gregório. E quando o Gregório leva até o ponto final, ele faz até um desvio para levá-la mais próxima do local que ela dizia que ela ia ficar, ele a deixa ali e ela percebe que ele estava muito receoso dela ficar sozinha naquela condição com uma criança. Naquele momento, o segundo Ciro, o Ciro II, ainda estava vivo, encarnado. E ela, então, diz a ele que ele não se preocupasse, porque a casa da família que é conhecida dela, que não existia, estava muito próxima, para que ele pudesse retornar mais em paz. Então você observa a bondade desse espírito, num gesto simples, né, de dizer, e ao perceber a preocupação dele, ela conta uma mentirinha, e em uma obra que quer nos falar muito sobre mentira, perfídia, né, enganação, você observa a diferença entre a intenção, porque ela conta uma mentirinha, como dizem, né, Jorge? Uma mentirinha branca, mas com a intenção do bem. Enquanto nós vamos ver Cláudia Sabino
e outros personagens da obra agindo com mentira, com enganação, mas com intenção do mal. E o que acontece em Roma? Ai, ai. Em Roma acontece, nós temos que ser rápidos, porque senão a gente não vai conseguir responder as perguntas que já temos ali. Mas o que acontece em Roma é que a escrava relata tudo o que fez. Ela não suporta, havia se tornado cristã, não suporta o peso da culpa e diz tudo o que fez. A mãe, enlouquecida, definha e desencarna em poucos dias depois de saber que a filha era inocente. Um processo de culpa terrível, doloroso, ela entra em processo depressivo e desencarna. O pai, enlouquecido de remorso pela perda da companheira que tanto amava, pela perda da filha que ele tanto queria, se desfaz enquanto pessoa, vira um farrapo humano, uma pessoa completamente desprovida de vontade de querer, como se ele fosse uma sombra. E é quando ele recebe a visita de um amigo cristão, que lhe diz: olha, você precisa conhecer o cristianismo, você precisa disso, fez bem para mim. E leva com que Elvídio conheça o cristianismo. Elvídio conhece, se envolve no cristianismo e nas diversas visitas que faz, ele pergunta a um pregador cristão que está lá: não existe mais ninguém que tenha uma virtude cristã assim notável no presente? Parece que as virtudes cristãs ficaram todas para trás. Tem alguém hoje com esse fervor de vida cristã? E o pregador que está lá diz: tem. Nós temos uma pessoa lá em Alexandria, e ele conheceu o irmão Marinho, e aponta que ele poderia conhecê-lo. Então, eles saem rapidamente para procurar. Depois de um ano procurando a filha e sem achar, ele parte para Alexandria e vive um momento mágico de reencontro com a filha, sem saber que o irmão Marinho é a filha dele. Ele fica 3 dias convivendo com ela, conta toda a sua história para ela. Ela chora a cada momento e por 4 vezes na narrativa ela tem vontade de dizer que ela é a filha que ele procura. Mas os espíritos: não faça. Aí ela cria coragem, aí diz: não vou contar. Aí daí a pouco ela: vou contar. Quando ela vai contar: não conte. E assim ela fica num conflito danado, porque ela não era eu, porque se fosse eu já tinha contado logo na chegada. Mas ela não conta para o pai, e ele narra, ele chora, e depois de todas essas dores que ele conta para ela, ele vê as cabras, ele vê o horto, ele fica profundamente transformado. E no 3º dia ele diz: agora eu estou pronto para voltar, para fazer o que eu não fiz antes. Porque eu fiz uma mudança muito grande na minha vida, mas eu não encontrei minha filha. Então, o que é que eu posso fazer, já que eu não encontrei com ela? Fala, Paulo. Não, é isso que eu ia dizer, exatamente isso. Porque ele conta para a filha, irmão Marinho, que o pesar dele era a história dele, narra toda a história dele para a filha, e o motivo, o propósito de vida dele era encontrar a filha. E mesmo assim ela resiste e não conta. Mas diz para ele que ele então passasse a auxiliar os pobres. E cita vários locais de Roma que ele poderia socorrer as pessoas, tal. E ele faz isso, não é? Ele volta para Roma, e não só para Roma, em outros locais também. Ele vai reproduzir, ensinar pessoas a fazerem a horta como ela fazia. Ele vai fazer a caridade em Roma, nos bairros mais pobres, mais carentes. E quando ele adoece, né? 1 ano depois. Depois de 1 ano, ele está bem doente. E ele sente que ele não vai mais ter muita saúde. E ele percebe que a morte está se avizinhando. Ele decide voltar a Alexandria para rever o irmão Marinho pela última vez. Faz uma viagem muito difícil, porque ele já estava muito doente e era muito complicado para ele, na condição de enfermidade, fazer uma viagem tão penosa. A própria filha e o genro já haviam dado orientações para os servos 2 que o acompanhavam, que se ele não resistisse era para promover
a preparação do cadáver para que ele voltasse para ser sepultado junto da família. E já tinham ordens caso isso acontecesse. E ele, dentro de um cenário de profunda dor, ele consegue se desprender da condição da família e vai para Alexandria. Para chegar na casa do irmão Marinho, no horto do irmão Marinho, ele já chega numa liteira, carregado, sem condição nem de ficar em pé, muito doente. E quando ele encontra o irmão Marinho também já está doente. O irmão Marinho está tomado de tuberculose. Euvídio está praticamente desencarnando e o irmão Marinho está muito doente. O encontro deles é talvez o momento mais emocionante da obra. É o capítulo 6 da segunda parte, chamado No Horto de Célia, em que Euvídio vai encontrar com o irmão Marinho, ainda sem saber que ele é a filha, e ele relata tudo que ele fez nesse 1 ano. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu distribuí, eu ajudei, eu fiz. Mas nem assim eu consegui achar minha filha. Eu não tenho mais o que fazer, mas eu não fui digno de reencontrar minha filha, não pude. E aí, nesse momento, ele começa a faltar as palavras, ele começa a entrar num processo realmente do transe da desencarnação, quando ela diz: não é verdade que o senhor não encontrou sua filha. A sua filha está aqui. E não sei se todos sabem, mas irmão Marinho é um personagem cultuado pela Igreja Católica como Santa Marina. Essa história existe no cristianismo. Existem igrejas consagradas a Santa Marina, que tem exatamente essa história de uma mulher que se passou por homem dentro do mosteiro. Ela está registrada nos livros da Igreja Católica, e as imagens que a gente tem dela, ela é um monge de capuz. Então, o capuz não deixa com que você veja o rosto, né? Você fica preso dentro do rosto, do capuz, o rosto. Então, assim, eu imagino que nessa hora, minha imaginação, ela baixa o capuz e se mostra para o pai. Mas o pai já não tinha mais muita condição de responder a ela. Então ela vai lá dentro, pega a roupa com a qual ela saiu de casa. Ela tinha uma túnica, que foi a túnica que ela usava. Ela veste a túnica, solta os cabelos e coloca a pérola. A pérola. Vai, Paulo. E ele, então, já sem conseguir dizer palavra, ele desencarna. E aí, a partir deste momento, ele passa para o plano espiritual e Célia, que estava tuberculosa, passa a piorar muito. Ela piora, com a sua piora, ela é levada para dentro do monastério. E no monastério ela pede perdão para o pai Epifânio. Ele que havia tanto maltratado ela, ele que precisaria pedir perdão para ela, mas é ela que pede perdão para o pai Epifânio. E ali, já acamada, no seu leito, começa a receber as visitas dos irmãos do próprio monastério, mas também de pessoas que moravam naquela comunidade, naquelas redondezas, que tanto bem ela fez essas pessoas. E ela pede, então, para que... É a primeira vez que as portas do mosteiro são abertas, é quando ela adoece. Nunca tinha sido aberta antes. É a primeira, como você disse bem lá atrás, né? Era um mosteiro fechado. Então, o pai Epifânio, reconhecendo a grandeza, aí ele reconhece a grandeza de irmão Marinho, ele abre as portas do monastério e ela pede para que as crianças da escola a visitem.
E aí tem um ponto interessante, Jorge. Conta pra gente. Nessa hora em que as crianças estão em torno da cama, cada criança fala uma coisa diferente para ela, como se pedisse uma orientação. E o irmão Marinho já está praticamente desencarnando, ele já está com a doença dele bastante avançada. Mas para cada criança que pergunta, ele tem uma resposta instrutiva. Ele não deixa de dar orientação até nos últimos instantes da encarnação dele. E tem uma das crianças que fala uma coisa que mexeu muito comigo quando eu li essa obra pela primeira vez na minha adolescência. A criança diz assim: irmão Marinho, o pai Epifânio não deixou que a gente plantasse as rosas perto do redil das ovelhas. E aí ela diz assim: mas irmão Marinho, mas o pai Epifânio está certo, minha filha. Porque lá não é lugar de rosa, você vai tirar as rosas de lá e vai plantá-las na janela. E quando as roseiras derem o primeiro botão de rosa, você vai oferecer para o pai Epifânio o primeiro botão. Meu Deus, isso já acabou comigo quando eu li isso. E as crianças em volta dela cantam uma música, não é isso? O hino ao entardecer. Hino ao entardecer. Uma música muito bonita que é cantada para ela, belíssima. E essa música, ela é cantada enquanto ela está fazendo o seu processo de desencarnação. Ela começa a ver já outras crianças do plano espiritual, né? E também Nestório, Lúcio, Ciro, o pai, a mãe. O pai. A essa altura, a sua mãe já havia desencarnado, como você citou também, né? Então, e a própria Atéria, né? Até surpreendentemente, a própria Atéria, que está ali naquele momento. E aí, ela desencarnando, os personagens todos se transferem para o mundo espiritual. E a obra consagra um capítulo inteiro para trabalhar o encontro dessas entidades no mundo espiritual, o que não é muito típico. Geralmente, o encontro do mundo espiritual são 2, 3 parágrafos numa obra e encerra. Não, Emmanuel consagra um capítulo inteiro para mostrar o planejamento espiritual dessas criaturas do lado de lá, mostrando que eles estão distribuídos basicamente em 3 camadas. 4 camadas. Há uma camada formada pelas entidades perversas, aqueles que fizeram verdadeiramente o mal, que são Lólio Úrbico, aquele que seduzia a mãe de Célia, Cláudia Sabina, por todas as maldades que fez, Solano, uma pessoa utilizada dentro da história, o filho de Cláudia Sabina, utilizado para assassiná-la. Oi? Silano, que é utilizado para assassiná-la a partir do mando do pai de Alba Lucinha, chamado Fábio Cornélio. Então, essas 4 entidades são uma condição bem difícil. Aí você tem uma outra camada que está bem. Alba Lucinha, Elvídio Lúcio, a mãe dela, Júlia Spiller, eles estão todos numa condição espiritual razoavelmente boa. E Ciro. Você tem o Ciro, estão todos ali nessa camada de integração entre eles. Aí você tem os pregadores cristãos na condição de Policarpo, que é um personagem cristão da obra, e Nestório, mas que Neio Lúcio, como sendo pessoas que estão amparando, envolvendo, trabalhando, fazendo um papel mais assim, quase de mentor. E sobre todos eles, num plano bem mais alto, Célia. Muito mais alto, Célia. Ela não está junto com eles. Está numa condição diferente de todos os demais. E é bonita esse capítulo, porque num dado momento, os mentores chamam todos esses atores e dizem: está na hora de vocês desenharem a encarnação de vocês. E cada um vai ter que escolher entre os seus desafetos alguém para levar consigo na próxima existência. Podem começar a escolher aqueles que vocês vão levar. E aí, com os constrangimentos naturais da mágoa, do ódio, do ressentimento, do desamor, uns vão com mais facilidade, outros com menos, mas vão juntando as pessoas.
que Neio Lúcio vai ter como filha Cláudia Sabina, que prejudicou tanto a história de seu filho, como também a Téria, que pede para ser filha dele para que ele possa protegê-la. Alba Lucínia e Elvídio Lúcio recebem Lólio Úrbico, o homem que trouxe tanta infelicidade para eles, a recepcionam no lar, e ele diz para ele, Elvídio diz, não sei se eu vou ter grandeza para lidar com isso. E a esposa diz, eu estarei ao seu lado o tempo todo. Eu ficarei com você. E assim eles vão pensando as pessoas das condições que estão. E a mãe de Alba Lucinha, Júlia, está trabalhando para trazer o marido que ainda está nas sombras, com ódio, uma série de dificuldades, para trazê-lo junto com Silano, que seria o filho bastardo de Elvídio, que é assassino da própria mãe, Cláudia Sabina, e ela vai trazê-lo para que ele fique dentro do lar, junto com o marido no futuro. Só que eles estão nessa circunstância ainda cheios de não estou conseguindo perdoar. E então Célia aparece do mais alto e projeta uma energia sobre eles, que a energia, na verdade, não é uma energia dela, ela joga a energia para abrir o coração deles. E eles, então, sentem que eles têm condição de amar mais aqueles que estão com eles. E o perdão que não havia sido dado consegue ser oferecido, e os espíritos, então, se comprometem. Não é a garantia de êxito para essa encarnação, porque, evidentemente, o véu do esquecimento, os dramas da vida poderão trazer muitas dores. Mas os companheiros espirituais que estão ali estão trabalhando para fazer o fechamento da história. É nesse sentido. Está na nossa hora. Nós temos que passar para as perguntas, que deve ter um monte, e na hora que começar a responder, vão ter muito mais. Só verdade, Jorge. Cadê a Marcela? Estou aqui com vocês. Depois da explanação dos meninos, a gente vai então para as perguntas. E aqui nós temos... Pode falar. Renata Cesário perguntando pela Web Rádio Fraternidade. Eu fiquei impressionada como podemos modificar a nossa postura quando internalizamos o ensinamento de Jesus em nossos corações. Como Públio e Nestório são diferentes. Vocês podem comentar sobre isso? Na verdade, Renata, a diferença está no Públio do começo do livro para o Nestório do começo do livro. Mas se você pegar o Nestório do final do há 2000 anos com o do começo dos 50 anos depois, eles não têm tanta diferença assim. A grande mudança foi o aproveitamento que Públio Lentulus fez na sua existência, saindo da condição de senador endurecido para aquele homem cego de Pompeia. Só que não foi de graça que ele fez isso. Eu não queria metade das dores que ele passou. Espero me transformar sem precisar de tantos golpes para aprender a ser diferente do que sou. E tem um detalhe aí interessante, né, Jorge? Que a gente observa um retrato há 2000 anos, quando você tem Públio Lentulus fazendo uma transformação muito grande na obra. A fotografia de Públio Lentulus é uma, ao final da obra é outra. Quando você vem para 50 anos depois, ele como Nestório, ele já tem uma proximidade, e ele recebe, Nestório vai conviver com Pompílio Crasso, que estava com ele há 2000 anos, que agora é Elvídio Lúcio. E é Elvídio quem faz agora, nessa obra, essa transposição também. Agora é a vez do outro. Do outro. É Elvídio que vai fazer agora essa mudança muito forte. Erna Catarina Schultz pergunta pela Web Rádio Fraternidade. O avôzinho de Célia esteve na história há 2000 anos? Não, ele não esteve. Você quer falar, Paulo? Ele não esteve. Não, pode falar, Jorge. Ele não esteve na história, mas ele está na literatura espírita. Ele é o autor da obra Alvorada Cristã, com o nome de Neio Lúcio.
E, se você perceber, é uma obra destinada não para adultos, mas para público juvenil. Daí o perfil de Cnéios nessa questão de gostar de gente mais jovem e poder ter um diálogo melhor com a juventude. E o Néio Lúcius, na obra Quinéia, tem apenas um C antes do nome, não é? Ele adota Silano. E Silano, o filho de que Cláudia abandonara na sua porta, né? E Silano é um personagem tão interessante da obra que, em dado momento, quando a Téria se apresenta e conta toda a trama que ela fez, induzida por Cláudia Sabino, Fábio Cornélio manda ele matar Cláudia na sua casa. E Silano, chegando lá, junto com seus guardas, ele apunhala Cláudia e ela, já morrendo, se declara sua mãe. E aí ele retorna, e mesmo nesse momento aí, como eu falei lá no começo, né, Jorge, ela começa com mentira e no último momento ela termina com mentira, porque mesmo morrendo ela induz o filho, aliás, ela pede ao filho para que volte e mate Fábio Cornélio. Ele vai, mata, e depois é morto pela guarda. Do Fábio, que era um censor. Ela só deixa de mentira no plano espiritual, nessa cena que o Jorge narrava, quando ela pede perdão para Alba Lucínia, que ela tanto prejudicou, e a Alba lhe concede perdão. Écio Silveira pergunta pela web rádio. Célia é um espírito evoluído. No retorno de todos à pátria espiritual, é o único espírito que volta para outra esfera. Pergunto, já era um espírito superior em uma missão ou elevou-se por tantas situações vividas, né? A gente imagina. Já era um espírito elevado demais, porque Plotina já reconhece a grandeza dela no começo. Ela já tem uma característica diferenciada desde o primeiro capítulo, que quando o escravo é apresentado, a irmã dela faz somente um aceno com a cabeça e ela se aproxima e beija a mão do escravo. Então, ela tem uma característica distinta, só que ela faz uma redenção extraordinária quando ela faz esse exercício de amor que a obra nos apresenta. Renata Cesário, pela web rádio. Por que tanto Públio e Nestório se separaram dos seus filhos ainda pequenos e reencontram perto do desencarne? Públio foi no mesmo dia e Nestório semanas depois. Será que é alguma reparação do passado? Essa o Paulo sabe. Tem uma questão interessante aí, que a gente vai ver a lei de causa e efeito atuando, né? Quando no livro Há 2000 anos, o filho de André de Gioras atira uma pedra na carruagem da família e atinge Lívia, na condição de Públio Lentulus, ele manda expulsar o menino, né? Ele condena o menino. E o pai, André de Gioras, implora para que ele perdoe o filho. Agora, na condição de salve o filho. E aí, na condição agora de Nestório, o mesmo espírito, que era Públio Lentulus, né, está junto ao seu filho atual, Ciro, e quando os dois estão na prisão, e Euvídio os visita, querendo tirar satisfações com o Nestório, porque, afinal de contas, ele vivia dentro da sua casa e até então não havia se declarado cristão, não é? E ele fala, ninguém me perguntou. E ele implora, nesse momento, Nestório implora para que liberte o filho. Que pudesse, não precisaria poupá-lo, mas que liberte o filho. E aí ele tem o seu pedido negado também, né? Então, Públio Lentulus, romano, nega para André de Gioras, judeu. O futuro, Nestório, judeu, tem o seu pedido negado por um outro romano. Pelo canal do SEAC Conchal, Denise Balodi. Denise. O avô de Célia, né, e o Lúcio, pode ser também um exemplo de reforma íntima?
Eu já trouxe para Neio Lúcio. A figura de Neio Lúcio, eu não diria que seria uma reforma íntima, porque ele já tinha conquistas. Aquele personagem chamado Irmão Marinho, na porta de quem Célia bate, havia sido um beneficiado de Neio Lúcio, mesmo antes de ser cristão. Ele havia sido condenado à morte injustamente, e foi Neio Lúcio que foi lá e intercedeu. Então, ele já era uma alma com uma determinada grandeza antes mesmo do cristianismo. Então, não diria que foi uma mudança no sentido de uma transformação moral, de uma reforma íntima. Eu diria que houve um despertar no sentido mais pleno do propósito superior da vida. Então, ele encaixou, na verdade, as suas crenças dentro, ele acomodou o que ele já sabia dentro de uma doutrina. Ele faz, na verdade, pouca transformação, porque ele já era uma alma razoavelmente resolvida, muito flexível, um filósofo. Quem acha que faz uma transformação na obra, que é nítida, é a Téria. Porque eu, quando estava relendo a obra, né, eu me surpreendi com a posição dela no plano espiritual. Então, ela é envolvida por Cláudia na sua mentira, na trama toda de vingança, né? Como disse o Jorge, ela por 3 vezes é recompensada pelas suas mentiras, ela era ambiciosa, gananciosa. Então, ela recebe o dinheiro de Cláudia para ajudá-la na vingança, era um valor considerável, porque dá para comprar um sítio, e ela compra. Ela recebe todas as joias de Célia, com exceção da pérola, que depois ela apresenta para o pai para ser reconhecida, ou para comprovar a sua legitimidade, e também recebe de Ovídio uma recompensa para não contar a história para os demais. Não é? Então você fala assim, gente, ela é gananciosa, ela está envolvida totalmente nas mentiras da trama, e quando aparece o plano espiritual na obra, no último capítulo da obra, ela está entre aquele grupo mediano, numa condição relativamente boa. Você fala, uai, mas ela se arrependeu, ela fez toda a sua transformação, reconhece os seus erros, confessa para a família e permite que Ovídio faça todo um trajeto em direção à filha. Pelo canal da TV Secal, Marília Firjan coloca: quando li o livro, tive uma dúvida e aproveito para perguntar ao Jorge. Como a família não via a gravidez de uma moça de 18 anos? É porque as roupas daquela época, elas eram assim. As mulheres vestiam roupas sobre roupas. Não havia esse modelo coladinho, ninguém usava leg com top naquele tempo. Todo mundo usava umas roupas muito volumosas. As senhoras cristãs, as madonas, elas usavam roupas que escondiam, de certa maneira, as características, e não só de uma menina de 18 anos, como também da mãe. Mas é importante observar que a trama fala que as duas estavam profundamente abatidas, uma pela ausência do marido e a outra pela desencarnação de Círio. Então, elas já estavam com um aspecto bastante abatido, que uma gravidez poderia se encaixar plenamente nas características de abatimento que elas apresentavam. Marlene Rosa, pelo canal da Fero, coloca: Emmanuel, em carta ao leitor, diz que Célia se divinizou no sacrifício, sempre confiando em Jesus, mas fala em reparação. Missionária como foi, ainda tinha que reparar algo. Conforme Kardec, no CPVC 16, deve ser Código Penal da Vida Futura, né? Então, ela pergunta assim, missionária como foi, ainda tinha que reparar algo, conforme Kardec coloca no Código Penal da Vida Futura? Todos os espíritos que ainda não alcançaram a condição de espírito puro ainda têm algo para resolver. Mesmo Bezerra de Menezes e outras entidades de grande elevação espiritual ainda possuem, porque se eles não tivessem, já eram almas puras. É lógico que a maneira que eles têm para resgatar não precisa ser dolorosa. Então, o que acontece com ela no sentido das dores que ela passa não são necessárias, não são expiatórias. São dores no sentido missionário, em que ela deixa um exemplo. E a grande característica da missão é você não sentir o peso daquilo que você faz. Ela estava feliz no horto.
Ela amava aquilo. Se ela dissesse ao pai que ela era ela mesma, o pai talvez quisesse levá-la dali. Mas ela era feliz vivendo naquele lugar que, em princípio, era como se fosse um exílio, uma condenação pela gravidez da Brunehilda, né? Então, você vai ter ali uma comprovação de que as pessoas podem passar por dificuldades, mas não necessariamente isso significa expiação. Há uma diferença muito grande, Marlene, entre sofrimento e infelicidade. Eu posso passar por sofrimentos, mas a infelicidade é decorrência do descumprimento da lei de Deus. Diz a questão 614. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, infelicidade é uma coisa, sofrimento, até o parto é sofrimento, mas não é infelicidade. E a questão do sofrimento, né, Jorge, é incrível a disposição dela em assumir, em absorver todo o mal, como Plotina havia dito, né? Imaginem a gente receber 2 crianças em 2 momentos. A primeira, ela está defendendo a mãe, né? Mas o filho de Brunehilda, qual era a ligação dela com Brunehilda? Não é? Ela estava defendendo o que? A instituição? Não é? É proteção. Então, é absorção do mal. Isso é lindo demais. Elcio Silveira, pela Web Rádio. Ao Célia renegar o dinheiro do cunhado, é uma atitude heróica e de fé. Mas não tem um pouquinho de orgulho? É uma cena muito dolorosa quando lemos. Nos sentimos abandonados. 1 milhão Tanto de 600. Tanto que ela refaz. Quando eu estava lendo, que eu mostrei para a Sâmia também não gostou dela não ter aceitado. Ela devia ter aceitado o dinheiro. Mas aí, tanto que depois ela diz, eu não devia ter feito isso, ela corre atrás dele e diz, eu não devia ter feito o que eu fiz. O que demonstra que não é um espírito puro. Ela passa por vários momentos de conflito. Ela só muda a condição de ter firmeza depois que o avô aparece e diz, vou cuidar de você. Até a hora em que o cunhado abandona na estrada, o avô não havia aparecido. Então, você vê vários momentos, ela com medo, ela ansiosa, ela quer voltar para a casa dos pais, ela tem vários conflitos desse pedacinho aí. Depois que ela vê o avô, ela muda. O que nós deveríamos também seguir, porque bastaria ter uma visão, um fenômeno mediúnico para mudar a vida. A gente lê, toda semana tem um fenômeno mediúnico diferente e continua do mesmo jeito, né? Tem um outro ponto também, Jorge, que na leitura, quando ela fala que ela assume a criança da mãe, ela acusa Lólio Úrbico. Ela poderia contar uma outra história ali, né? Sim. Mas ela coloca Lólio também na história. Então, e também, momentos antes da obra, ela fica com uma certa dúvida com relação se a mãe estava de fato se relacionando Sim. ou não com Lólio. Então, e ela até fala, mas se isso aconteceu, é porque, de alguma forma, ele a induziu. Hoje existem poções que podem ser ministradas, a pessoa dorme e tudo mais, como aconteceu com ela, com a própria mãe, né? Maria Aili Ferreira de Mello pergunta no SEAC Conchal. Célia reencarnou como Santa Marina? A história dela, retratada no catolicismo, coincide com o relato de Emmanuel? Ela não reencarnou como Santa Marina. O que se crê é que ela é Santa Marina, porque Santa Marina foi uma jovem que entrou no mosteiro como homem, vestindo hábitos masculinos. Há um detalhe que a gente não contou. Depois da desencarnação, quando vão lavar o corpo, é que descobrem que irmão Marinho era uma mulher. Isso é muito importante, a gente não falou. Verdade. Então, ela também é a mesma história. Ela teria sido filha de uma família de cristãos, aí vai fazer sentido, porque ela tinha saído da casa de um cristão e não da casa de um pagão. E aí, a história é semelhante. A diferença é que a história que Emmanuel conta é em Alexandria, no Egito, e o mosteiro aonde, segundo ela se diz, ela foi cultuada, é no Líbano, na terra da Sâmia. É lá que está o mosteiro onde Santa Marina teria vivido.
E, se não me engano, o século é diferente. Falam de século IV, século V, e ela é do século II, né? Ela é de um período anterior. Mas isso pode ser por conta das tradições católicas que vão ficando e vão se tornando. Pode ser, de repente, que o Líbano tenha feito uma adoração a ela, mas ela tenha vindo, na verdade, de um outro local, de Alexandria. Isso aí também não é tão importante na história. Pelo canal da Fero, Núcia Monteiro Lima Flores coloca: aquelas pessoas que ajudaram Célia desde a saída, quando expulsa de casa, foram instrumentos da espiritualidade para auxiliá-la? Não disso, não, mas é razoável que tenha sido, né? Porque ela está acompanhada pelos seus espíritos protetores o tempo todo. E considerando a condição de inocência dela nessa história, há uma proteção espiritual nesse sentido, em que as pessoas se aproximam. Ela desenha um símbolo no chão, a outra vê, já reconhece como cristã, leva para a casa dela. Então, havia tudo isso. Quando ela chega na cidade onde ela encontra com o irmão Marinho, ela olha para as casas e diz: eu vou bater naquela ali. Por que bate naquela que não bate na outra? Que escolheu aquele portão para bater? Porque que nem os Lúcios, nessa particular situação, é que direcionava já ela para qual a casa que ela deveria ir. É muito clara a proteção espiritual, né? Nesses momentos muito difíceis, em que ela vai sendo conduzida. E quando ela vai, nesse momento que ela está numa ponte, e ela desenha no chão o símbolo do cristianismo, ela é levada para uma casa de cristãos. Só que o filho, e aí ela poderia ter ficado um bom tempo ali com aquela família, mas o filho se interessa por ela. E aí dá uma carona para de carroça, e depois, como o Jorge já contou, ele se insinua para ela, e ela foge de madrugada, e aí toma outra carona de carroça, e aí é um périplo interessante. Pela TVCK, o Luciano Santos coloca: Elahá, certo momento de sua fala, você comentou em sacrificar por amor e sacrificar por uma transformação. Poderia nos esclarecer melhor sobre esta reflexão? Que são etapas do processo de crescimento. No capítulo 11 do livro No Mundo Maior, existe um texto de André Luiz sobre a questão dos estágios do amor, em que ele diz que no topo do topo está o sacrifício, e no segundo ponto, abaixo do sacrifício, está a renúncia. Então, o sacrifício por amor é o sacrifício efetivo, não é? E o sacrifício por uma transformação são os processos interiores que a gente está fazendo para conseguir crescer espiritualmente. No sacrifício por amor, eu não tenho nenhuma outra perspectiva. Eu vou me entregar por amor, simplesmente, desinteressadamente. No sacrifício por renúncia, é o exercício da alma, vencendo a sua pequenez na direção do seu progresso. Então, ele vai fazendo o quê? Vai aprender a renunciar a algumas coisas para se conectar a uma proposta superior. Então, sacrifício por amor acima dos sacrifícios por transformação. E só para ilustrar isso, no terceiro capítulo da segunda parte, tem um momento em que Néio Lúcio vai dizer para a neta, né, que o seu espírito de abnegação e renúncia receberá de Jesus a mais farta messe de bênçãos. Estela Martins pergunta pela Web Rádio Fraternidade: por que irmão Marinho não contou para o pai antes que era filha dele? Não seria uma ação de caridade, demonstração de perdão? Essa explicação quem dá é o próprio avô dela. Quando o pai parte na primeira viagem, que o pai sai, ela cai em prantos, corre no quarto, abre os objetos, pega a túnica, pega a pérola, chora desesperadamente e se arrepende pela quarta vez de não ter dito ao pai, porque ela ficava nesse conflito. E o avô aparece a ela e diz: minha filha, era necessário que fosse assim, para que ele faça a mudança que ele tem que fazer. E você só vai entender isso na volta, que ele tem uma página inteira dizendo: eu dividi meus bens, eu pedi perdão a quem eu ofendi, eu concedi perdão a quem havia me ofendido, eu procurei a família de Atéria para conceder perdão a eles,
eu me entreguei como cuidador do solo para ensinar as pessoas como se cuida como você. Eu fiz tudo, mas mesmo fazendo tudo que eu fiz, eu não fui merecedor de ver minha filha. Então, esse 1 ano foi muito importante para que ele pudesse consolidar as virtudes nele. Ali você vê a pessoa se entregando. Ele procura a filha mais velha, a Elvídia, e diz: vocês vão ficar só com 1/3 dos meus bens. 2/3 eu vou dividir com todo mundo. E ele sai dividindo com os pobres. Ele chega em casa e diz: todo mundo aqui que é escravo não vai ser mais. Agora todo mundo está liberto. E vou dar uma grana para cada um começar a sua vida. Ele não teria feito isso se ela dissesse: pai, sou eu. Ele diria: pronto. No estágio que eu estou, eu consegui a graça. Então está ótimo. Então ele poderia até ser um homem bom, mas ele talvez não tivesse feito a mudança que fez. Então os olhos dos espíritos não são os olhos dos homens. A gente quer muito a felicidade da terra, mas os espíritos enxergam a felicidade do espírito. E às vezes, para que o espírito possa rir, é necessário que o homem chore. E isso é que justifica esse momento tão doloroso dela não ter dito na primeira vez, mas disse na segunda, que ela era a filha que estava perdida. A desgraça real, né, Jorge? Capítulo 5. Quando a Téria, eu me lembrei disso com relação à Téria também. Quando a Téria recebe 3 vezes recompensa por mentir, eu pensei isso. É a desgraça real. Na matéria ela estava ótima. Espiritualmente, ela estava se enrolando muito. Não é? Toda enrolada. E agora, essa questão dela não se declarar para o pai ali é muito interessante, é muito impressionante, na verdade, porque quem de nós teríamos essa condição? Eu não faria. Não dá para... Não. Eu teria escrito uma carta para ele antes. Meus amigos, muito bem. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos os internautas, os nossos companheiros na retransmissão. Gostaríamos muito que a alegria dessa tarde chegasse em cada lar, em cada família. Foi uma tarde deliciosa. Agradecer ao Jorge e ao Paulo, de todo o nosso coração, toda a nossa gratidão pelas reflexões aqui trazidas. Então, nós vamos deixar os minutos restantes para as considerações finais com os meninos e depois o momento de prece, que nós vamos ter aí, um momento bem especial. Obrigada a todos. Bom, vou começar, depois você fala, Paulo. Você termina. Eu destacaria como pontos importantes 3 pontos fundamentais dentro da obra. Primeiro ponto: é possível mudar. É possível que uma alma numa condição espiritual se transforme tanto que ela saia diferente do que ela entrou. Então, nós somos capazes de resgatar as relações rompidas. Se nós nos empenharmos, nós podemos mudar a história nossa, podemos mudar a história da nossa família, podemos fazer da nossa encarnação um momento extraordinário. Então, essa é a primeira grande lição da obra. Eu posso mudar, porque eu vejo na história pessoas numa única encarnação mudando significativamente. 2, cuidado com a impulsividade. As nossas histórias podem ser destruídas por um momento impensado, uma palavra de agressão, um ato de violência. Um momento impensado pode destruir a possibilidade de nós fazermos uma história bem construída, ou até exigir um esforço imenso para reconstruir no lugar algo que em um segundo a gente perdeu. E a terceira grande lição é que as almas sublimadas, elas são espetaculares, porque os anjos podem aparar os golpes do mal. A capacidade de nós entendermos do que o amor é capaz de fazer é impressionante. Uma coisa inenarrável para todos nós. Fica assim um exemplo, no meu particular entendimento,
de uma grande possibilidade de nós fazermos, de fato, a compreensão do quanto o amor é capaz de mudar a vida das pessoas. E antes de passar para o Paulo para ele fazer as suas considerações, eu quero já deixar aqui o convite para todos, para no dia 17 de julho. 17 de julho, nós vamos estar aqui estudando a obra-prima dos 5 romances de Emmanuel. Nós vamos estudar Paulo e Estevão, se Deus permitir. Nós vamos estudar aqui essa obra no dia 17 de julho, no nosso mesmo horário, no horário de Porto Velho, das 16 às 18, horário Brasília, 17 até às 19 horas. Então, nós vamos poder ter, e o nosso companheiro, nosso parceiro nessa atividade, vai ser o nosso querido amigo Daniel Magnusson, que vai estar com a gente no próximo mês, no nosso terceiro sábado do mês de julho, fazendo esse estudo da obra. Mas eu quero passar, deixando aqui o convite, para a gente amarrar um fiozinho no dedo e guardar, que essa obra realmente, o Daniel vai trazer coisas muito boas, eu vou só escorar por trás, e deixa aí para o Paulo, para ele fazer as suas considerações do que ele achou na obra, assim, que tocou de maneira particular, para a gente poder fazer a nossa prece final. Paulo, é com você. Bom, primeiramente queria agradecer demais o convite, o teu convite, Jorge, para eu estar contigo aqui nesta tarde. Eu queria também agradecer aos amigos, a Marta, a Marcela, toda a equipe da casa. E o ponto principal da obra para mim é a questão da absorção do mal, que Célia faz de todas as mentiras, todas as intrigas que são promovidas na trama. E ela, como nos dizia Chico Xavier, ela coloca o algodão da paz. E ela absorve esse mal de uma forma maravilhosa. Jorge colocou 3 tópicos, estou de pleno acordo com os 3 tópicos, mas o principal deles para mim é essa capacidade que os espíritos mais graduados, mais evoluídos têm de absorver o mal. Para a gente encerrar, nós vamos trazer aqui o Hino ao Entardecer, que é cantado pelas crianças para o irmão Marinho, ou Célia, quando ela está no momento do seu desencarne. Então, quando nós estamos aqui, perto das 7 da noite ou 6 da tarde para Porto Velho, o Hino ao Entardecer.